Olá pessoal, sejam bem-vindos à disciplina de Estatística Aplicada. Neste módulo nós vamos trabalhar com a distribuição normal de probabilidades. Eu sou o professor Adriano Beluco, sou docente no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, no campus Viamão. Na tela tem o meu e-mail para contato. Os alunos da disciplina também podem entrar em contato pelo fórum de atendimento do Moodle ou ainda pelos horários de atendimento. Então, neste módulo, nós vamos ter uma breve introdução sobre a necessidade do uso de uma distribuição de probabilidades. Vamos conversar sobre a curva normal, sobre o Z-score, que é uma equação de tradução de situações da prática para a leitura da tabela, e essa tabela aparecendo na forma da distribuição normal reduzida. Então, vamos lá. Então, distribuições normais, elas podem ser utilizadas para modelar grupos de mensuração de dados na natureza, na economia, na indústria ou ainda em negócios. Muitas dessas variáveis analisadas na pesquisa socioeconômica correspondem naturalmente à distribuição normal, ou são muito próximas delas, então são muito fáceis de aproximar a partir da distribuição normal. Alguns exemplos do uso de uma distribuição normal, de aplicações da distribuição normal, seria para análise da pressão sanguínea de humanos, o tempo de vida de grupos econômicos, aí se fala em empresas, indústrias ou empresas de serviços, análise de custos domésticos, análise do grau de produtividade agrícola, entre tantas outras possibilidades de aplicações que nós temos aí na prática, tanto no eixo de administração, gestão de negócios, quanto no eixo ambiental. Então, uma distribuição normal, ela é uma distribuição de probabilidades, que ela acontece, se apresenta na forma contínua. Como assim? Bom, digamos que a distribuição normal ela pode ser usada para cálculo de chances de acontecimento, que a gente conhece como cálculo de probabilidade, de um evento quando a unidade de medição ela é contínua. O que significa ser contínua? Bom, se eu vou analisar, por exemplo, a quantidade de café que é envasada em pacotes de 500 gramas de uma determinada marca. Então eu posso entrar no supermercado, eu vou encontrar lá 50 pacotes, eu vou pesar os 50 pacotes. Dificilmente algum deles vai ter a mesma medida. Ela vai ter uma medida aproximada, muito próxima daqueles 500 gramas, mas eu posso ter 501 gramas, ou posso ter 501,2 gramas, 502,7 gramas. O mais comum a gente sabe que tenha menos, né? Que tenha 498,7 gramas. Então, o que significa ser contínua? Significa que eu posso usar esses números quebrados com vírgula. Tá? Não tenho a necessidade exatamente de pacote ter ou 501 gramas ou 502 gramas. Não poder ter 501,6 gramas, por exemplo. Então, isso significa uma distribuição de probabilidades contínua. Eu posso analisar situações onde os números não são aqueles redondinhos, eu posso ter os números com vírgula quebrados. Aí eu posso fazer o uso disso em uma infinidade de situações. A produtividade industrial, então, para fazer o controle de quantas unidades estão sendo produzidas, de qual é a medida que está sendo envasada em refrigerantes, em shampoos, em pacotes de açúcar, pacotes de café, de erva mate, de qualquer situação onde a medição pode ser quebrada. Posso fazer o controle do uso de combustíveis em empresas de transportes. Por quê? Porque também é um evento contínuo. Então eu posso lá, vou colocar 10 litros de diesel num caminhão. Algumas vezes eu não consigo acertar exatamente os 10 litros, pode ser que vá 10,1 litro,
ou 9,8 litros, coisas nesse sentido. Custo de produção eu posso usar para receitas de vendas de uma empresa. Então, uma infinidade de situações, algumas delas a gente vai explorar aqui, outras nem tanto. Então, a curva normal. A curva normal, o aspecto do gráfico de uma curva normal é esse que vocês estão vendo na tela. É o chamado um sino. Ele parece realmente um sino, né, de lado, onde aquela linha vertical exatamente no meio, ela representa a média aritmética da minha curva. Tá? Essa curva, essas duas laterais da curva, elas podem ser mais próximas dessa média, então ser mais afinado esse gráfico, ou ser mais gordinho, mais puxado essas curvas para os lados. Tá? Isso vai depender do desvio padrão. Quanto maior o desvio padrão, mais gordinho vai ser a curva, quanto menor o desvio padrão, mais afunilado, mais apertadinho vai ser esse gráfico. Tá? A área total sobre a curva, a gente pode chamar de 1 ou de 100% se a gente multiplicar por 100. Quando a gente for falar em probabilidade aqui nessa curva, é mais fácil falar em percentagem, a gente entende de uma forma melhor. Tá? Então, tudo que acontece embaixo dessa curva tem o máximo possível de probabilidade de acontecer, que são os 100%. Essa curva, ela é sempre simétrica quando a gente for tratar de probabilidade. O que significa ser simétrica? Que aquela linha ali no x-barra, na média aritmética, ela funciona como um espelho. A cauda que tiver do lado direito, ela é quase similar à do lado esquerdo. A gente trata como iguais uma da outra. Então, se eu tenho 100% de probabilidade aí embaixo dessa curva, eu vou ter 50% para cada lado da média, já que ela é simétrica. Ela é igual para a direita e para a esquerda. Certo? Só que é o seguinte, eu tenho uma infinidade de curvas normais que eu posso utilizar. Tá? Produtividade de laranja, produtividade de soja, aí ali eu tenho uma média de produção anual, por exemplo. A média ali pode ser o que é envasado em média numa garrafa de 2 litros de um refrigerante. Então eu tenho milhões de situações. Para que a gente possa calcular a probabilidade, a gente vai ter a necessidade de fazer uma situação única, uma situação padronizada. Tá? E onde a gente pega cada situação e os valores que me forem apresentados, e aí eu vou dizer, tudo começa com média de desvio padrão aqui, os valores deles a gente tem que fazer uma tradução para esses valores padronizados. E como os valores são padronizados, então essa questão padronizada vai estar numa tabela, que a gente pode usar sempre. Essa tabela está disponível no Moodle em um arquivo anexo a essa apresentação. Está bem do ladinho dessa apresentação aqui narrada, tá? Vocês podem ali abrir e utilizar para todos os cálculos desse módulo. Mas vamos seguir em frente que tem mais coisa para ver. Como é que a gente faz a tradução de todas essas situações diferentes para essa padronização? Bom, primeiro, essa padronização a gente chama de tabela normal reduzida, tá? Porque todas as situações são reduzidas para uma única chamada de padronizada, mas a gente vai se referir como normal reduzida. Como é que eu faço essa tradução de valores? Essa tradução a gente usa essa equação que está aí embaixo na tela, que ela tem o Z, é chamado de Z-score. A tradução seria algo como o índice Z. Tá? Todos os valores do gráfico da situação contextualizada, ela vai ser traduzida em valores de Z. Todos os valores que aparecerem a gente já vai transferindo para Z, tá? Traduzindo. Como é que eu calculo? É uma fração, a parte de cima da fração é x menos x barra. X barra a gente já sabe, aí já tem visto que é a média aritmética. O x é o valor da situação contextualizada que eu quero traduzir para poder usar a minha tabela. E embaixo, aquele S, a gente vai usar ele como desvio padrão. Tá? A média aritmética e o desvio padrão, nas situações que a gente for analisar aqui, vão ser sempre fornecidas inicialmente. Aí fica fácil de fazer simplesmente a tradução. Ok?
Então vamos para a curva normal reduzida. A tabela de probabilidades dessa curva normal reduzida, essa padronizada, ela tem 39 linhas e 11 colunas. A gente já vai dar uma olhada nela. A consulta direta nessa tabela sempre vai nos fornecer a probabilidade entre o valor z igual a zero e o valor de z consultado. Mas quem é o z igual a zero? Bom, uma coisa que eu não contei antes para vocês é que aquela média aritmética, que é aquela linha exatamente no meio da curva normal, quando eu traduzo o valor da média, ele sempre vai valer zero nessa curva normal reduzida. É quase como a gente ter um gráfico de curva normal para a situação contextualizada e a gente criar um segundo gráfico igual, só que com os valores traduzidos. Isso vai ficar mais claro depois no exemplo, que daqui a pouco a gente já vai trabalhar, tá? Mas se eu for simplesmente consultar um valor na tabela, eu vou estar consultando o valor da probabilidade entre a média, que é o z igual a zero, e o que eu estiver consultando. Ah, e se eu for consultar o menos 1? Não, bom, deixa. Depois a gente vê isso aí. A gente já tem um exemplo aqui do lado. Então, para consultar um valor de z, é necessário quebrar ele em linha e coluna. Para eu saber em qual linha e em qual coluna eu vou achar o valor da probabilidade. Por exemplo, para consultar a probabilidade entre o valor z igual a zero, que é aquela barra do meio, e o z igual a 0,85, a gente vai quebrar esse 0,85 da seguinte forma. Os dois números que têm a vírgula no meio vão fazer menção da linha em que eu vou procurar a minha resposta. O segundo número ali, o bem da direita, ele vai ser a coluna. Sempre, tá? Não tem exceção a essa regra. A única coisa que eu tenho que tomar cuidado é que quando eu for traduzir um valor, calcular o z, ele tem que ter dois números depois da vírgula. Nem mais, nem menos. Sempre dois números, tá? Se vocês forem olhar naquela tabela que tem anexo ali, que vocês já devem ter aberto essa hora, a linha 0,8, a coluna 5, vai corresponder a 3023. A gente sempre coloca um 0, na frente ali, tá? Que eu acho que o pessoal quis economizar na tinta do livro de onde eu tirei a tabela e não colocou o 0, na frente de todo mundo ali. Tá? Então a resposta, a linha 0,8 e a coluna 5, o valor que fecha nessa linha, nessa coluna, é o 3023. Coloca o 0, multiplica por 100 se quiser saber a probabilidade. Tá? E esse caso aqui, multiplicando por 100, eu vou ter 30,23% de probabilidade. Aqui a gente simplesmente aprendeu a ler na tabela. Tá? Eu ainda não estou analisando uma situação para dar sentido, um significado a esse 30,23%. Então a gente segura um pouquinho. Vamos dar uma olhada agora aqui na nossa tela, como é que ficaria essa consulta na tabela. Olha só, aqui está a tabela. É a parte de cima da tabela, tá, pessoal? A tabela é tão grande que eu não consigo botar ela inteira aqui. Então a minha ideia era consultar a probabilidade do bastão do meio ali, o z igual a zero, até o valor consultado ali de z, que é o 0,85. Então a gente pega o 0,8 e vê na linha, está ali a flechinha no 0,8, e vai na coluna 5, que é o último dígito ali do valor de z. Olha onde ele parou. Parou no 3023. Aí é aquela história, botar o 0, na frente, multiplicar por 100, e era isso para esse caso daqui. Tá? Então é assim que a gente faz a leitura da tabela. Se tiverem alguma dúvida ainda, porque essa eu considero a aula mais difícil de todo o nosso semestre. Tá? Então é normal ter dúvidas, não tem problema nenhum. Agora a gente vai dar uma olhada nos exemplos e eu espero que a coisa fique mais fácil de entender. Então olha só, exemplo 1. Uma pesquisa indica que as pessoas usam seus notebooks por uma média de 2,4 anos antes de trocá-los por uma máquina nova. O desvio padrão é de 0,5 anos, ou seja, meio ano. Um dono de notebook foi selecionado de forma aleatória. Eu quero achar a probabilidade de que ele vai usar o notebook entre o tempo médio, que é 2,4 anos, e 3 anos. Tá? Isso são alguns dados que as pessoas usam, que as empresas usam para saber o quantas peças de um computador tem que durar. Porque ele não pode durar muito tempo,
Porque ele tem que ganhar dinheiro quando a gente tem que trocar um computador que estragou, tá, pessoal? Então tudo isso é pensado na indústria também. Olha só, eu criei o gráfico da curva normal, aquele gráfico ensino. Lá no meio do gráfico, a linha reta, e ali embaixo está no valor 2,4. Por que está no valor 2,4? Porque foi anunciado ali no exemplo que a média de uso era de 2,4 anos, só por isso. Aí eu tenho que olhar, qual é a probabilidade que está me perguntando? É entre o tempo médio e 3 anos. O tempo médio está ali 2,4. O 3 ele vai estar à direita do 2,4, porque é um valor maior, tá? Eu faço uma linha reta lá no 3 e eu tenho toda aquela areazinha dali que me interessa calcular a probabilidade, tá? Vamos seguir para saber como fazer isso. Inicialmente eu tenho que traduzir para Z os valores envolvidos. O valor do 2,4, como ele é a média aritmética, ele vai assumir o valor de Z igual a zero. Isso a gente já tinha conversado antes e vai ser sempre assim. O valor de 3, eu não sei quanto que ele vai valer no Z. Então eu vou lá para a minha equação do Z-score, que é x menos x barra sobre S. Então vai dar 3, que é o x, menos 2,4, que é o x barra, dividido pelo valor de S. Eu vou lá no texto e olho que o S, que é o desvio padrão, é 0,5. Bom, embaixo eu não tenho nada para resolver, eu repito 0,5. Em cima, 3 menos 2,4 dá 0,6. Se eu dividir o 0,6 por 0,5, ele vai me dar 1,2 na calculadora. Só que eu preciso que tenha 2 dígitos depois da vírgula para poder ir na tabela consultar. Então aí eu completo ele com um zero. Tá? Seguindo. Ninguém se perde. Olha o que aconteceu com o gráfico. O que eu tinha ali na barra central era o 2,4, ele já virou o z igual a zero, por ser a média. O 3 que estava ali ao lado dele, eu já puxei o valor de z que a gente acabou de calcular, que era 1,20. Então esse é o gráfico que eu vou usar para consultar na tabela. Próxima etapa. Como a área desejada inicia ali no bastão do meio, então basta eu fazer uma consulta direta na tabela de probabilidades. Como é que eu vou quebrar aquele 1,20 para ir para a tabela? Eu vou pegar os dois primeiros números, o 1,2, ele vai ser a minha linha. Qual vai ser a coluna? O número que sobrou lá, que é o 0. Então, se eu for na linha 1,2 e na coluna 0, a resposta que vai estar lá é 38,49. Ponho o 0, na frente, multiplico por 100 e eu vou ter 38,49%. Então, tem 38,49% de chances que essa pessoa que foi selecionada vai usar o notebook entre o tempo médio e 3 anos. Ok? Tem um outro tipo de interpretação para essa tabela também, que é a quantidade. Eu posso dizer que 38,49% dos usuários de notebook usam entre o tempo médio de 2,4 anos e 3 anos. É outra interpretação para os mesmos resultados. Exemplo 2. Na mesma situação, só que eu vou analisar outra probabilidade. Encontre a probabilidade de que a pessoa selecionada vá usar o notebook entre 1 ano e o tempo médio de 2,4 anos. Está ali o gráfico, eu monto o gráfico de sino, monto aquela linha bem no meio do gráfico com o 2,4, que é a média aritmética. O 1, que é o valor que me interessa para calcular a probabilidade, agora ele está à esquerda do 2,4. Então, eu marco 1, marco a linha vertical e marco toda a área que me interessa, que é entre 1 e 2,4. Depois é preciso traduzir para Z os valores para eu poder consultar na tabela. O valor 2,4 ele vai virar o zero. Já aconteceu isso no exemplo 1 e ele continua acontecendo por ser a média. O valor 1 a gente tem que usar a equação. 1 menos a média, que é 2,4, dividido pelo desvio padrão, que é 0,5. 1 menos 2,4 dá menos 1,4. Dividido por 0,5 dá menos 2,8.
Aí, de novo, eu preciso de 2 dígitos depois da vírgula, então a gente complementa com o 0. E aqui já está o gráfico, o segundo gráfico, o primeiro transformado, né, com os valores trocados. O 1 virou menos 2,80 e a média de 2,4 virou 0. Mas como é que eu faço para consultar na tabela se lá não tem valor de z negativo? Vou lembrar que a curva é simétrica, então ela é espelhada. Por isso a gente pode fazer a consulta de valores negativos ou positivos da mesma forma. Então, se eu for consultar na tabela o menos 2,80, é a mesma coisa que eu consultar o mais 2,80. Tá? Então, no caso de ter um valor negativo, eu simplesmente transformo ele em positivo e segue o jogo. Então, como é que eu faço para calcular essa probabilidade na tabela? Eu vou consultar o 2,80. Então, os dois primeiros números são a linha, 2,8, a coluna é o 0. Vai aparecer lá na tabela de vocês que está aí do lado, e eu sugiro até que quem consiga, imprima, ou então abre a tela do lado, faz algum milagre para conseguir ver a tela ao mesmo tempo. Vai aparecer o 49,74. Eu preciso colocar o 0, na frente, tá? Multiplicando por 100, eu consigo 49,74%. O que significa isso? Que a chance de uma pessoa usar entre 1 ano e 2,4 anos é de 49,74%. Também, naquela outra interpretação, 49,74% das pessoas utilizam esse notebook entre 1 ano e 2,4 anos, que é o tempo médio. Exemplo 3. A gente ainda está na mesma situação. Eu estou aqui explorando o que fazer em várias condições diferentes daquele desenho inicial, tá? Encontre a probabilidade que ele vai usar o notebook entre 1 ano e 3 anos. Então está aqui o desenho, aparece a média ali bem no meio, e a primeira coisa que a gente percebe é que a gente tem duas áreas. Bom, o que significa isso? Significa que eu vou fazer duas consultas na tabela e vou ter que somar. Eu consulto separadamente, mas como todas essas duas áreas me interessam, eu vou somar os resultados que a tabela vai me dar. Tá? Inicialmente eu preciso traduzir, trazer os valores. Só que o 1 e o 3 a gente já tinha traduzido, no exemplo 1 e no exemplo 2. Eu posso reutilizar? Posso, porque eu não mudei a média e não mudei o desvio padrão. Tá? Então o desvio padrão que estaria ali bem no meio, é o 2,4, ele virou z igual a 0, como sempre. O 3 virou 1,20 e o 1 virou menos 2,80. Então a gente tem a área esquerda da média e a área direita da média. Tá? A média aqui está sendo representada pelo z igual a 0. Então a área à esquerda, com o z igual a menos 2,80, a gente acabou de calcular. Deu uma porcentagem de 49,74%. A gente vai usar ela de novo agora. A área direita também já foi calculada, para o z igual a 1,20, e resultou numa probabilidade de 38,49%. A gente traz ela de volta para calcular também. A área total aqui, ela é formada pelas duas percentagens ali, representando, se referindo a cada uma daquelas áreas. A área à esquerda deu 49,74%. A área da direita deu 38,49%. Somando as duas, eu vou ter a chance do camarada usar esse notebook entre 1 ano e 3 anos, que é de 88,23%. Essa já começa a ser uma informação valiosíssima para quem fabrica esse notebook. Porque ele sabe que 88% aproximadamente de quem compra esse notebook fica com ele entre 1 ano e 3 anos. Ok? O exemplo 4, a gente muda um pouco a situação. Uma pessoa indica que para cada ida ao supermercado, gasta em média 45 minutos lá dentro, com um desvio padrão de 12 minutos naquela loja. Para quem vai se formar em processos gerenciais ou em administração, essa é uma situação muito importante, porque começa a fazer uma análise estatística do ticket médio em termos de tempo de quem usa aquele supermercado.
Aí a gente pode avaliar, numa situação em que o mercado está vazio, para saber se aquela situação é normal ou não é normal. E aí esse normal já vem também da distribuição normal. Tá? Então, esse tempo gasto na loja é normalmente distribuído, representado pela variável x. Ok. Vamos lá. Encontre a probabilidade de que uma pessoa que entre nessa loja permaneça nela por um tempo de, letra A, 24 a 54 minutos, ou letra B, mais que 39 minutos. Vamos lá tentar resolver isso aí. Primeiro item A. Primeiro, antes de ir para o item a gente pode construir o gráfico desse item A. Então eu estou vendo ali que a média é 45 minutos, por isso que ela está ali exatamente naquela linha vertical no meio do sino do gráfico. O meu interesse é entre 24 e 54. Vocês estão vendo ali que o 54 é mais próximo do 45 que o 24. Tá? Isso é só uma informação adicional, não tem a menor utilidade. A gente pinta a área ali para saber o que quer e para saber e para identificar, na verdade, que são duas áreas ali que eu tenho que calcular. Tá? Mas antes de mais nada, eu tenho o desvio padrão de 12 minutos, eu tenho que usar ele juntamente com a média para poder fazer a tradução e ler na tabela. Então a gente calcula o z-score. Primeiro do 24, a gente põe lá 24 menos a média dividido pelo desvio padrão. 24 menos 45 dá menos 21. Dividido por 12 dá menos 1,75. Embaixo, eu vou traduzir agora o 54, que é o outro valor que estava à direita. 54 menos a média pelo desvio padrão dá 54 menos 45 dá 9. Dividido por 12 dá 0,75. A média, que era de 45 minutos, a gente já sabe que tem que substituir pelo z igual a 0. Então, assim, a gente primeiro vai consultar o 1,75 na tabela, vai ser a minha área à esquerda, depois o 0,75 na tabela, que vai ser a minha área à direita. Então, a nossa área à esquerda, ela está delimitada pelo z igual a menos 1,75. Por ser negativo, a gente na tabela não usa negativo. O 1,7 vai ser a linha em que eu vou consultar e o 5 vai ser a coluna. Do encontro desses dois, eu tenho 45,99, coloco o 0, na frente, multiplico por 100 e vou obter 45,99% de probabilidade naquele lado à esquerda. Vamos agora calcular o do lado direito, com 0,75. Do lado direito, nós temos o z igual a 0,75. Então, o 0,7 vai ser a linha em que eu vou procurar e a coluna 5. No encontro desses dois, eu tenho o 27,34. Eu coloco o 0, na frente, multiplico por 100, vai dar 27,34%. Eu tenho a área da esquerda, tenho a área da direita. Eu somo os dois resultados que a gente acabou de obter, eles estão ali na tela, 45,99 mais 27,34, e vou obter como resposta 73,33%.
essa é a probabilidade de que uma pessoa permaneça na loja entre 24 e 54 minutos. Agora a gente vai para o item B. O item B pede que se calcule a probabilidade de que uma pessoa permaneça por mais que 39 minutos nessa loja. Olhando ali o gráfico, eu já coloquei a linha vertical da média no 45, a linha vertical em cima do 39, que é o nosso valor padrão, e foi pintado tudo a partir do 39. Por quê? Porque é mais que 39. Então, tudo que for mais que 39 vai ser o que nos interessa. O 45 a gente vai ter que traduzir para o Z. A gente sabe que vai dar zero, porque é a média aritmética, que está bem no meio. E o 39 a gente tem que fazer o cálculo. O 39, fazendo o cálculo, a gente vai ter 39 menos a média, que dá menos 6, dividido por 12 dá menos 0,5. Completa com zero para ter as duas casas, tá? Então o valor que eu vou ter que procurar na tabela, nesse caso, vai ser o menos 0,50. Dá para ver ali que a gente tem duas áreas, a esquerda da média e a direita da média. Vamos lá tentar calcular da esquerda da média primeiro. A esquerda da média vai do z igual a zero até o z igual a menos 0,50. E o da direita vai do z igual a zero até o infinito para a direita. O valor da esquerda, nós vamos na tabela, esquece o negativo novamente, né? A gente vai na tabela no 0,5, na linha, e coluna igual a zero. Tá? A gente obtém no cruzamento desses dois o 19,15. Coloca o 0, na frente, multiplica por 100, e essa área da esquerda, o valor da probabilidade dela é de 19,15%. Agora a gente calcula do lado direito. O do lado direito não é uma metade do sino? Lá do início que a gente viu que cada metade tinha 50%? Então, se é uma metade, a probabilidade é 50%. Agora eu tenho que somar os dois resultados. Então, o resultado da esquerda deu 19,15%. O da direita deu 50%. A soma deu 69,15%. Então, significa que a chance de uma pessoa ficar mais do que 39 minutos nesse estabelecimento, nesse supermercado, é de 69,15%. Ou quase 70% das pessoas, no caso 69,15% das pessoas, permanecem por mais do que 39 minutos naquele supermercado. Bom, esse módulo foi mais complicado, mas vocês têm os exercícios resolvidos, tem vários exercícios para dar uma reforçada. Revisem esse material, ele está disponível também de forma PDF. Mandem e-mail com perguntas, mandem perguntas no fórum, fiquem à vontade para perguntar. Tem atividade semanal desse módulo e a gente vai seguindo. No próximo módulo, que é o penúltimo, vai ser de correlação linear. Agradeço quem visualizou esse vídeo. Muito obrigado e a gente se vê por aí. Espero que todos estejam bem. Um grande abraço.